gente tem se empenhado aí nesse programa de História e Memória em resgatar a memória do cidadão da Baixada Fluminense, né? A gente que é largado às traças, a gente precisa de funcionar de uma forma que a gente resgate a nossa memória de luta. Em tempos tão difíceis como hoje, né? A nossa memória de luta, ela tem que ser revigorada. E o trabalho da história é trazer, né, novas reflexões sobre o passado. Nós, enquanto cientistas sociais, né, nós nos debruçamos aí nos documentos, nas análises sobre sociedade, e a gente vem desenvolvendo teorias, ideias que servem para a sociedade evoluir. A nossa análise do passado, ela serve exatamente para a gente entender como a gente pode trabalhar para que algumas coisas mudem, né, e não sejam reproduzidas com as mesmas nuances do passado. Hoje a gente está falando aqui especificamente sobre a mídia diocesana nos anos 70, é a temática de hoje. A gente já vem trabalhando principalmente com a Diocese de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, né? A gente falou dos movimentos sociais, do surgimento das bases do PT aqui na Baixada Fluminense. Esse nosso projeto visa também integrar os novos pesquisadores que estão se debruçando aí, falando sobre a Baixada Fluminense, falando sobre Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Nilópolis, enfim, sobre essa região que a gente mora, né? Eu, particularmente, moro em Nova Iguaçu. O Matheus é de onde, Matheus? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também, então. A palavra aí para o Matheus, para ele fazer uma apresentação de si, do trabalho que ele desempenha, quais são as coisas que ele vem estudando. Está contigo, Matheus. Obrigado, Peter. Meu nome é Matheus Sampaio, sou formado em História pela UF e faço mestrado em Memória Social pela Unirio. E desde a graduação eu pesquiso a Diocese de Nova Iguaçu, né, o envolvimento dela, a resistência dela em relação à ditadura civil-militar brasileira, e aqui no mestrado eu estou dando continuidade a esse trabalho. E desde a graduação eu pesquiso o folheto litúrgico A Folha, que é um dos órgãos de comunicação criado pela Diocese no período para dialogar com a sociedade. Esse folheto abriu muita discussão para aquele contexto, inclusive atores sociais, atores históricos muito importantes, alguns inclusive que ainda estão vivos nos dias de hoje e que ajudam a gente a compreender muito sobre a história da região, sobre a história do nosso país naquele período, né? O meu contato com o Matheus, a gente começou a trocar umas figurinhas, né? Lá, de acordo com a influência do Lacerda, né? O Lacerda, que é um dos agregados aí nesse processo de estudos da Baixada, porque ele é um importante cidadão que fez parte desse projeto lá de Dom Adriano Hipólito, né? Com os movimentos sociais, e ele tem essa formação política da Igreja Católica, e ele também nos ajudou muito com as nossas pesquisas, né? Lá na direção, na coordenação do arquivo da Cúria Diocesana, que quem pesquisa a Baixada Fluminense é muito importante que conheça o arquivo da Cúria Diocesana. Tem muita coisa que agora está indo para a Casa Dom Adriano Hipólito, que vai ser uma espécie de museu Dom Adriano Hipólito, que é na casa dele, lá no Parque Flora, é um dos bairros aqui da periferia de Nova Iguaçu. E lá no Parque Flora é uma casa bem bonita, bem arborizada, e algumas das principais memórias que foram captadas de Dom Adriano Hipólito, seja elas em forma de fotografias, né, entrevistas feitas falando sobre a figura de Dom Adriano Hipólito, próprias entrevistas em que ele dá para jornais importantes do Brasil, né, como o Globo, JB, enfim. A gente tem isso tudo lá no arquivo da Cúria Diocesana, que agora vai ser dividido também na casa do Adriano Hipólito. Nós, pesquisadores da Baixada, também temos o CEDIM, ali na UFRJ, no Aeroclube, ali em Nova Iguaçu, no campus da Rural, no Instituto Multidisciplinar, que tem disponibilizado também arquivos digitais que, inclusive, me ajudaram muito na feitura do meu doutorado, porque eu sofri um sequestro de dados, cara. Sofri um sequestro de dados, né? Baixei alguma coisa aqui errada, não sei o que veio, e os meus dados foram sequestrados, pediram lá resgate, mas
Tudo que eu tinha digitalizado foi para o Beleléu. Aí eu tive que recorrer lá aos arquivos do CEDIM e tal, e lá tem a coleção inteira do jornal A Folha, do Boletim Diocesano, do Informativo Diocesano, dos jornais da PJ, né? Enfim, é uma gama de coisas que a gente, enquanto pesquisadores, podemos, né, pesquisar. E o Lacerda também, lá na Cúria, também dá uma bola muito grande. Creio que ele deve ter te ajudado muito na sua pesquisa, né? Fala para a gente assim um pouco sobre algumas curiosidades que você teve, né, se debruçando sobre a Folha. O que você pôde notar de diferente assim nessa mídia diocesana dos anos 70, né? Que você pode passar para a gente aqui hoje de uma forma bem leve. Pegando o gancho, né? Primeiramente, você falou do Lacerda, sim, ele ajuda todos os pesquisadores que vão lá, né? E o arquivo diocesano, ele é importantíssimo, ele é riquíssimo sobre fontes históricas, não só do período da ditadura, mas também de vários momentos da história da região, inclusive dialoga muito com a história do nosso país, né? Então, é um lugar riquíssimo para pesquisadores, inclusive é visitado por pesquisadores internacionais, né? Muita gente não sabe da existência, a gente muitas vezes não sabe da existência do arquivo, mas pessoas de outros países até sabem, né? E vêm pesquisar. Inclusive, eu estagiei lá um tempo, alguns meses. No final da minha graduação, tive a oportunidade e foi muito bom, me enriqueceu muito a minha pesquisa durante a graduação, e o Lacerda certamente foi muito importante para isso. E sobre o folheto litúrgico, né, a Folha, como já começamos a falar, ele é um dos 3 órgãos de comunicação que foi criado na Diocese de Nova Iguaçu, né? O primeiro foi o Boletim Diocesano, que, se não me engano, foi criado no final dos anos 60. A Folha, ela foi criada em 72 e ela tem uma existência muito grande, ela vai até 93. E, por último, ainda na década de 70, tem o Informativo, né? E a Folha, ela é interessantíssima porque ela era um folheto litúrgico distribuído semanalmente e era destinado às pessoas que participavam das missas toda semana, né? Então, a pessoa chegava lá na igreja para participar da missa e recebia o folheto litúrgico para participar e acompanhar da missa. Só que o diferencial da Folha, né, e podendo fazer uma comparação com os dias atuais, a Folha tinha uma especificidade que ela dialogava muito mais profundamente com as questões da realidade social. E isso tem a ver muito com o Concílio Vaticano II e com as conferências episcopais latino-americanas, né? O Concílio Vaticano II foi um grande evento que aconteceu na Igreja Católica no século XX, né? Mais precisamente entre 62 e 65, do qual Dom Adriano Hipólito participou como bispo auxiliar de Salvador. E lá, várias coisas foram discutidas, né? Sobre a realidade da humanidade. E a igreja, ela adquiriu 2 características a partir desse concílio, né? E que eu acredito que Dom Adriano expressou muito bem para a realidade da Diocese de Nova Iguaçu, que é o diálogo e o adornamento. São 2 conceitos que são muito trabalhados por Aloysio Loscheider e Oscar Beoso, né? No livro sobre 500 anos da evangelização da Igreja no Brasil. E nesse livro eles mostram que o Concílio Vaticano II ele provocou um adornamento, que seria uma renovação, um rejuvenescimento da Igreja Católica, não só no Brasil, mas em outros países, né? E a segunda característica seria o diálogo. O diálogo da igreja consigo mesma, com outras religiões, com outras vertentes do cristianismo, inclusive com a parcela da humanidade que é ateia, né? Então, a igreja se abrindo para o mundo, de fato.
E isso vai ser discutido nas conferências episcopais latino-americanas, a começar no fim dos anos 60, né, em Medellín, onde vai se pensar como tratar desses assuntos para a realidade latino-americana, que é sempre importante pensar a realidade, né? Não se encaixa as coisas tão facilmente. Então eles tinham essa consciência e foi discutido. E o Dom Adriano Hipólito, para a região da Diocese de Nova Iguaçu, né, ele, a meu ver, ele assimila muito bem essas duas coisas. A igreja da Diocese de Nova Iguaçu passa a se preocupar muito com as questões da realidade social das pessoas da Baixada Fluminense. Então, isso seria um rejuvenescimento da igreja, né? Ela está dialogando muito mais com aquelas condições precárias que a sociedade vive. E um segundo momento, né, para lidar com essas questões seria o diálogo, a segunda característica, que, a meu ver, entra muito bem esses três órgãos de comunicação, que, como o Doriano mesmo falava, né, se ele não fosse padre, bispo, ele seria jornalista. Então, eu acho que ele soube aproveitar muito bem essa paixão dele pela escrita e encaixou muito bem essa questão dos órgãos, né, onde ele dialogava com a população da Baixada Fluminense por meio desses órgãos de comunicação. Cada um tem a sua especificidade, né? O Peter, eu acredito que vai falar muito mais disso, mas a Folha, por exemplo, ela era contida por 2 folhas e 4 páginas. A primeira e a última, elas tinham uma conotação mais claramente social e política, com artigos do bispo e também entrevista dele concedida ao editorial da Folha, enquanto o interior era constituído pelos ritos litúrgicos do dia, né? Que iam ser trabalhados na missa do dia. Então, muitas vezes ele separava na primeira e na última folha temas para serem tratados, discutidos durante um mês. Como a gente pode pensar, por exemplo, o caso de Puebla, que foi a segunda conferência episcopal latino-americana, né, desse bispado do Dom Adriano, e que ele participou, e isso aparece na Folha no ano de 79. E aí a Folha destinou um mês para discutir os aspectos positivos sobre aquilo e responder algumas outras questões. Inclusive, Dom Adriano pontuou várias coisas que foram para ele positivas, como a afirmação do compromisso da igreja com a causa dos mais pobres e também a importância da teologia da libertação para a igreja. Então, são coisas que ele discutiu nesse tema. Um outro assunto que é muito, muito trabalhado pela Folha ao longo da existência dela, principalmente na década de 70, né, onde os efeitos do milagre econômico começam a surgir, é a desigualdade social. Ele discute muito essa questão, né, na Folha nos anos 70, sobre esse milagre econômico, né, sempre tentando falar sobre uma possível anestesia a partir da mídia, de uma maneira geral. Né? Ele tem até a coluna Catabis e Catacrese, que eu trato muito na minha pesquisa. Tanto que o título da minha pesquisa é Entre Imagem, Catabis e Catacrese, nasce a Diocese de Nova Iguaçu. Porque são 2 colunas, né, o imagético que ele faz e o Catabis e Catacrese, que Sim. Ele traz algumas discussões sobre a mídia, de uma maneira geral, como a mídia consentiu com o golpe e como ela colaborou com essa imagem do milagre econômico, né, como a mídia, de uma maneira geral, colaborou aquela questão da posse, da conquista do tricampeonato nos anos 70, como uma façanha digna de um grande país, como isso significasse um sucesso, né, do país, de uma maneira geral, por conta do título do tricampeonato lá nos anos 70. Então, ele sempre vai estar tocando nesses assuntos na Folha, no Boletim Diocesano, ele também toca muito nesses aspectos. Tanto, a gente está falando de anos 70, né, em 72, ele tem talvez assim, um dos mais polêmicos
noticiamentos no Boletim Diocesano, que é relacionado à Páscoa. Ele até fala muito também na Folha, se referindo a isso, porque muita gente começou a chiar. Bom, que negócio é esse do padre, do bispo, falando sobre política? Né? Que negócio é esse do bispo tomando para si as dores dos mais pobres e chiando pelos pobres? Né? Como é que pode essas questões? Sim, e aí entra a questão do adornamento, né, o rejuvenescimento, porque ele fala muito de como, historicamente, a igreja sempre comungou com os interesses dos mais poderosos e que esse rejuvenescimento, né, então, seria a igreja mudando de lado, né, se apropriando não, lutando junto com os pobres pelas causas deles, né, por uma vida mais digna para eles. E aí entra essa questão do adornamento. E essa questão da desigualdade social, né, ela aparece mesmo no Catábis e Catacreses, como você falou. E antes de falar mais especificamente sobre isso, é importante falar que a Folha, apesar de um folheto litúrgico, ela funcionava também como um jornal alternativo para a época, né? A gente pensa, quando se fala de ditadura, sobre a censura e tudo mais, e ela realizava essa função de ser um jornal que não era censurado. Bem ousado isso, né? Sim. E o que ele falava lá eram coisas bastante ousadas, se a gente pensar, pô, num período de censura, né, o AI-5 à tona aí, pô, como é que pode? Nos anos 70 ele está fazendo esse tipo de discurso aqui, né? E logo na primeira página da Folha, né? Ele já começa jogando com as manchetes, assim. Isso é muito interessante e muito ousado, né? E nesse Catábis e Catacreses é interessante que aparece numa edição, eu lembro bem, que ele utiliza o nome Brasilino. Isso é importante de falar, né? Brasilino é um nome não muito usual, mas ao mesmo tempo é facilmente, para quem é brasileiro, se identifica, né? O Brasilino lembra muito bem a nossa nacionalidade. Então, ele sempre se utiliza dessa identificação, né? Ele consegue criar essa identificação do leitor com a mensagem que ele está querendo expor, né? Isso é um recurso muito interessante que ele cria, a partir dos nomes. Bom, e nesse Catacreses específico que eu estou falando, o Brasilino ele começa a fazer perguntas bem sarcásticas sobre a desigualdade social, né? Ele fala, pô, o golpe derrubou o Jango porque a inflação estava lá em cima, né? Um dos motivos. Mas agora a inflação continua piorando e cadê? Tipo, não teve solução nenhuma, né? Então, o sarcasmo é muito interessante que ele utiliza. Às vezes ele pega esse tema, esse brasilino, né, até de forma pejorativa, né? O brasilino acha que está dando tudo certo, mas na verdade ele não sabe que ele está sendo enganado. Como se o brasilino fosse a figura, né, a imagem do brasileiro que está sofrendo as consequências daquilo ali. Conscientemente ou às vezes não, né? Inclusive, bem atual isso, né? Pensei nisso também. Também tem o Zé da Silva, da imagem, né? O Zefa Maria da Conceição e o Zé da Silva, né? Que são outros dois personagens que também se remetem ao brasileiro, só que aí esses dois ele usa mais na parte da imagem, né? Aquela coluna da imagem que ele retrata uma imagem do brasileiro, de como é. Aí o Zé da Silva vai pegar o trem, pega o trem lotado. Aí, na verdade, ele inverte a situação, cria uma imagem perfeita. O Zé da Silva pegou o ônibus, não tinha ninguém no ônibus, ele conseguiu sentar muito bem na hora que ele saiu, chegou, pegou o trem, a plataforma estava em perfeito estado, tudo pintadinho, as pessoas estavam sentadas, estava tudo certo, o trem chegou na hora certinha, não teve nenhum atraso, quer dizer, ele estava invertendo tudo aquilo que de fato acontece, que é o trem atrasar, está tudo lotado, tudo sujo, o ônibus cheio, não conseguir sentar. Então é um retrato da Baixada que ele faz, o que eu chamo na minha pesquisa de imagético, né? Porque a coluna se chama imagem, às vezes ele fala imagem da ressaca, e aí é um brasileiro sofrendo algum problema, sei lá, da falta de higiene, é uma coisa muito suja acontecendo. Então, tanto o imagético quanto o Catábis e Catacrese,
né? São duas colunas extremamente importantes na Folha. Talvez sejam as duas colunas que mais têm características voltadas para uma linguagem filosófica, mas ao mesmo tempo popular, né? É um popular filosófico, que você pega um monte de questões políticas que ele quer discutir, e de forma artística. Tem momentos que eu acho que ele até chega a tentar mascarar a crítica, né? Já reparou isso? Ele quer fazer uma crítica mais direta, mas ele tenta mascarar através de gêneros literários que ele incorpora ali na linguagem que ele usa naqueles trechos ali, né? Sim, isso é muito interessante, porque demonstra a habilidade que ele tinha de escrever, né? Muita habilidade. Ele era um intelectual, né? A formação ampla, então ele tinha muita habilidade em escrever e se expressar. E aí, outros temas que ele discutia, por exemplo, além da desigualdade social. Continuando a desigualdade, tem um outro caso interessante, em que ele discute sobre questões ambientais. E aí, isso também em 79, nesse mês que ele está discutindo as questões ambientais, o editorial pergunta a ele sobre as pessoas que falam que acusam os pobres pela degradação do meio ambiente, né? E ele fala que não se pode acusar os pobres, né? Porque é culpa da miséria. Então, tipo, Sim, e eles estão na miséria, né? É lógico que todos têm uma responsabilidade, ele diz isso, mas a situação da miséria implica nessa poluição que vem dos mais pobres, das regiões mais pobres. E aí isso é uma maneira de atacar a desigualdade social, né? Que cresceu muito durante a ditadura militar. Isso é importante de ressaltar. Além disso, ele critica a censura claramente naquelas entrevistas que ele dá no final da Folha, né? Tem um momento que ele critica a censura do regime ditatorial. Ele também discute muito sobre capitalismo e socialismo. Isso é importante ressaltar, porque, como você falou, ele, desde o início, ele recebia muitas críticas sobre a maneira dele discutir os assuntos, né? Ele estaria relacionando política e religião, ou que ele seria comunista e tudo mais. E aí ele fala claramente no Folha que ele não, a atuação da diocese da diocese não tem a ver com ideologia nenhuma, muito pelo contrário. Para ele está ancorado, né, tem como referência Jesus Cristo, né, e também o povo. Então ele coloca essas duas referências, inclusive numa das edições do ano de 1993, quando o folheto estava acabando, ele vem fazendo um breve retrospecto, né, da existência do folheto, e aí ele fala sobre isso, né, sobre como que Jesus Cristo e o povo com P maiúsculo, né, onde ele sempre destacava pela população, ele seriam as duas referências dele para a Folha, para a atuação da Folha, né? E é legal que você pega um período da Folha também, porque eu utilizei a Folha até 76, que foi o ano do sequestro. De 77 em diante eu já não analisei mais, porque eu queria pegar tudo o que aconteceu até culminar no sequestro, como as perseguições eram relatadas ali, quais eram as possíveis justificativas que eu podia notar, né, relacionadas à perseguição, o que os perseguidores viam na Folha, né, a ponto de achar ela uma fonte ameaçadora, né? E inclusive teve falsificação da Folha, né? Tu chegou a... Então, fala um pouquinho pra gente aqui o que você sabe sobre essa falsificação. Vou até retomar um pouquinho antes, né? Porque a partir dessa atuação do folheto e da diocese como um todo, né? Lembrando que ela não atuava só pelos órgãos de comunicação, Dom Adriano e a diocese começaram a receber ameaças, né? Da ditadura e de outros grupos que estavam descontentes com isso. E você já começou falando, em 76 teve o sequestro de Dom Adriano, onde ele foi espancado, né, pintado de vermelho, largado nu em Jacarepaguá.
o carro dele, que era um Fusca, foi levado à glória em frente à CNBB e foi explodido. E isso é interessante porque depois ele vai dar queixa na delegacia e a primeira coisa que o delegado pergunta é se ele era comunista, né? Tipo, como se fosse comunista fosse permitido. Justificasse, né? Ele fala que aquilo não amedronta ele continua na atuação, até que em 77 o alvo não vai ser ele, mas o alvo é o próprio folheto litúrgico, com a falsificação. Seria em maio de 1977, e aí, na solenidade de Pentecostes, se eu não me engano, o folheto ele é falsificado por uma versão que trazia uma entrevista do bispo de Diamantina, Dom Proença II, né? E esse bispo de Diamantina, ele atacava muito outros bispos da Igreja Católica, como Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduino, onde nessa entrevista ele acusa os dois de comunista, né? Dom Pedro Casaldáliga era bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, falecido há alguns anos atrás, né? E Dom Tomás Balduino era bispo de Goiás Velho, se não me engano. E aí, essa falsificação ela foi distribuída em muitos locais, porque a Folha, apesar de ser pouco conhecida hoje em dia, mas ela teve uma distribuição expressiva, chegando a 30 mil exemplares no ano de 1981. Isso era muito grande. E aumentando, né? Conforme os anos iam passando, ele ia cada vez fazendo mais cópias dela e distribuindo mais, né? Sim, e ele fala abertamente que isso foi graças ao financiamento que ele teve de advindos da Alemanha, por exemplo, né? Porque sim, a diocese não teria como custear isso, porque o Brasil, em momentos dos efeitos decadentes do milagre econômico, por exemplo, inflação altíssima, não teria como a diocese arcar com isso, né? E aí esses financiamentos foram muito importantes. E então ela tinha uma distribuição que excedia a jurisdição da Diocese de Nova Iguaçu, que era, na época, quase toda a Baixada Fluminense, né? Então, essa falsificação atingiu outros locais, não só a Diocese de Nova Iguaçu, mas outros locais. Então, Dom Adriano responde a isso, tanto no Boletim Diocesano, como na Folha, e em outros locais também, como uma tentativa de dividir a igreja, né? E atrapalhar o trabalho de conscientização que ela estava exercendo no período. Então... também tirar um pouco de credibilidade do semanário, que ele vinha ganhando grande credibilidade, principalmente os políticos opositores, né, que estavam atuando ainda de maneira, assim, talvez um pouco mais branda, mas que tentavam atuar, claro. Depois que fechou o Congresso, aí todo mundo passou a ser extremamente perseguido, né? Mas enquanto ainda existia alguma possibilidade do Legislativo trabalhar, os opositores sempre estavam falando sobre a Folha. Tinha alguns que até solicitavam diretamente da Diocese de Nova Iguaçu que mandassem para Brasília, porque tinham poucos exemplares circulando lá. A gente vê a importância. O boletim diocesano, ele tem um viés um pouco mais voltado para a comunidade diocesana interna, né? Porém, Dom Adriano, ele tinha essa noção de que o documento histórico, ele tem uma preciosidade que ele vai, de alguma forma, tocar a realidade daquele momento e, posteriormente, vai servir muito para se utilizar daquele período, daquele material, naquele período histórico, para compreender aquilo que estava acontecendo. Porque o boletim diocesano, além de ser um boletim da diocese, que trata sobre a formação do clero, trata sobre as idas e vindas, o custeio dos projetos, tudo, por exemplo, referente ao Centro de Formação de Líderes. As informações estavam vinculadas ali no boletim diocesano. Então, era realmente um boletim. Tudo que acontecia na diocese, oficialmente, era colocado ali no boletim. Então, quando eu trabalho, por exemplo, na minha tese
as informações da mídia diocesana, né, eu sempre tenho em mente o que é oficial e o que eu chamo de oficioso, né? Por exemplo, muitas informações da Folha não são necessariamente oficiais, né? Como, por exemplo, informações para reuniões numa comunidade eclesial de base, né? Uma chamada para os grupos comunitários fazerem algum mutirão de saúde e tal. Ele ia orientando através da Folha, né? E através também do informativo diocesano, que vai ser lá mais para frente, é uma orientação que também é política, né? Ela também envolve a ação social. E os sujeitos que estavam envolvidos ali, eles passavam por um processo de formação e de informação através dessas mídias. Essas mídias, elas tinham uma importância formativa gigantesca. Por quê? Você vê lá no processo, no momento litúrgico, lá na celebração da missa, o que vai ser lido ali. Tinha muita gente que criticava o pessoal o outro grupo, né? Que tinha o grupo das SEBs e os grupos da Renovação Carismática. O pessoal da Renovação Carismática reclamava que o pessoal das SEBs passavam a missa inteira lendo a Folha, né, se debruçando em cima daquilo ali, tentando adquirir de alguma forma um posicionamento, porque o posicionamento do bispo ali era uma coisa assim que era declarada. Olhava para aquilo ali e falava, não, é o nosso bispo, ele representa. Tanto que, quando a gente fala hoje da Diocese de Nova Iguaçu, a gente tem uma identidade que foi construída, né, pela Diocese. A Diocese, ela tem uma identidade e muito carregada no trabalho do Dom Adriano Hipólito. Você vê, é a identidade de luta. Você vê as pessoas que são formadas no catolicismo nessa época, como é que elas são diferentes das pessoas que são formadas depois dos anos 90? É uma formação completamente diferente, talvez por diversos motivos, é claro, são tempos diferentes, né? Mas se você for olhar os interesses da época, né, e as pessoas como naquela época que foram formadas, o próprio Arthur Messias, que eu falo no meu projeto, ele já até participou aqui com a gente e tal, ele é fruto da formação dessa galera, né? Ele vai ser prefeito de Mesquita posteriormente, já depois dos anos 2000, e ele é fruto desses quadros que são formados pela Igreja Católica, que, por sua vez, também foram formados através dessas mídias que a gente está falando. Porque quando a gente fala em mídia, a gente está falando de comunicação, né? Então, comunicação, ela exige uma técnica específica. E no período de censura, como é que isso acontece? Se você escrever, você é perseguido. Se você colocar ali a sua opinião política, mesmo não sendo partidária, sendo opinião política, enquanto um cidadão. Né? Porque ele fala o seguinte, ó, eu não sou partidário, mas eu sou um cidadão. Enquanto cidadão, eu posso criticar. Eu devo criticar, faz parte da democracia, faz parte do meu exercício de cidadania, criticar, estar de perto, né, acompanhando os problemas, trazendo possibilidades de soluções, em que ele sempre falava, né, a possibilidade que eu trago é o cristianismo. Para ele, o cristianismo funciona socialmente nesse sentido, se trabalhado de acordo com os preceitos do Concílio Vaticano II, que, por sua vez, também incorporam a questão da teologia da libertação, né? Casa também muito bem com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né? Sim, inclusive esse processo de conscientização, né, parece dialogar muito com o pensamento do Paulo Freire, né? E isso é importantíssimo pensar como ele continua, né? Apesar das violências que várias igrejas eram pichadas, ele foi sequestrado, o folheto litúrgico foi falsificado, e ele continuou mesmo assim, né? Criou a Comissão de Justiça e Paz, por exemplo, onde havia uma luta muito grande pelos direitos humanos, né? Durante a ditadura. E em 79 acontece o atentado, né? A bomba na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, e que ele sobrevive e que depois, né, 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas, caminham pelas ruas de Nova Iguaçu em desagravo, né? E isso bem próximo ao Natal. Então, é interessante como que essa identidade ele conseguiu
a diocese conseguiu criar com a comunidade, com a população local, né, os fiéis, a ponto de um ato desse ter uma resposta não só da diocese enquanto uma instituição eclesiástica, mas dos fiéis saírem às ruas para se posicionar diante disso, né? Porque era um posicionamento, não era sobre quebrar nada, mas é um posicionamento importantíssimo, sair às ruas assim, defendendo esses valores, essa atuação da diocese, né? Então, isso dá para a gente imaginar um pouco como que esses órgãos de comunicação conseguiam alcançar as pessoas, né? E fazer com que elas criassem uma visão mais crítica da realidade. E o informativo, né, ele seria uma outra linguagem, né? Ele utiliza, inclusive, charges sobre o período. Sim. Então tem pedagógico, né? Sim. Então, tem um recurso bem diferente, até mais atrativo, talvez, do que, às vezes, a Folha e o Boletim Diocesano, né? E é interessante pensar, no caso da Folha, que era um folheto litúrgico, as pessoas não só ficavam ali nas missas com aquilo, participando, lendo, mas elas levavam para casa para ler o quanto elas quisessem, né? Então, Verdade. Isso é muito importante de se pensar. Era algo de muito fácil acesso, essas ideias. Você falou aí do informativo diocesano, estava acontecendo um curso voltado para as especificidades da Umbanda e da Igreja Baixada Fluminense. Então foram chamados diversos sociólogos que trabalhavam nos temas na época, né, para fazer uma análise de conjuntura, para entender essas religiosidades da Baixada Fluminense. Como que a Umbanda atuava aqui, como, do que você falou, do diálogo, né, como a Igreja poderia dialogar com essas religiões crescendo de maneira absurda na Baixada Fluminense. O próprio protestantismo também, ele observa isso, o crescimento das igrejas protestantes na Baixada Fluminense. Nos anos 70 a gente vai ter um boom disso, os terreiros de Umbanda, a igreja protestante, e a maneira com que a igreja lida com essas diversidades, né? Esses cursos que eram trabalhados e eram informados no informativo diocesano, toda semana vinha um trechinho falando sobre as questões desse curso. Às vezes o curso não era somente ligado às religiões, né? Tinha também questões ligadas ao sindicalismo, como é que os trabalhadores poderiam se juntar para poder exigir melhores condições dos seus trabalhos, né? Ele também criticava muito dessas entrevistas, que todos esses informativos, o informativo diocesano, a Folha e o Boletim Diocesano, eles traziam entrevistas com o bispo. Parecia que era uma forma dele expor a máxima da fala dele, né, de uma maneira mais clara e objetiva. Porque, por exemplo, Catabis e Catacrese e a coluna do Imagético trazem uma linguagem diferente. Não é uma pessoa falando diretamente, né? Nas entrevistas, por exemplo, na Folha, tem várias entrevistas em que perguntam para ele: bispo, como é que você vê esse conflito da Guerra Fria, né, entre o mundo capitalista e o mundo socialista? Aí ele faz altas análises, né, considerando todos os problemas gerados após a Segunda Guerra Mundial, né? Ele fala também muito sobre a Guerra do Vietnã, no final dos anos 60, essas questões que eram publicadas pela Folha, pelos informativos da Diocese, que para o fiel trazia diversas informações, porque ele era um grande leitor dos outros jornais de ampla circulação, né? Tinha um momento em que ele parava lá, o próprio Lacerda me falou, quando eu estava começando a pesquisar, ele falou, tem um momento que ele para de manhã e pegava os jornais que ele tinha costume de ler, né? E ia recortando. Tanto que existem muitos recortes desses jornais que estão disponíveis lá no arquivo da Folha Diocesana, né? Esses recortes servem como um arquivo pessoal do Dom Adriano, tudo que ele achava importante, ele colocava lá.
E a própria feitura do arquivo, né, já é um ato visionário. Você Sim. pensar na posteridade, né, você pensar em deixar um legado de documentação, porque ele sabia, ele tinha plena noção dos problemas que estavam sendo vivenciados após o golpe naquela época. Ele sabia que as transformações da diocese, né, essa cultura de resistência que a diocese promoveu, ele sabia que isso ia repercutir além da diocese. Tanto que hoje a gente está aqui debruçado nesse material, né? Inclusive, o que você tem pensado para os seus trabalhos daqui para frente relacionados à mídia? Eu sei que a gente conversou antes, você não tem ainda muita coisa definida, né? O mestrado eu me debruço especificamente sobre a década de 70, né? Onde, a meu ver, foi um ano de uma atuação muito grande da diocese e também muito reprimida, né? Então a cronologia se debruça basicamente sobre isso. E aí eu pego exclusivamente a Folha, mas eu quero pensar ela em relação um pouco com os outros órgãos de comunicação para pensar a especificidade dela, né? Saber o que ela se diferencia. Ao mesmo tempo que a identidade dela faz parte de saber isso, né? O quanto ela se diferencia dos outros órgãos de comunicação, para saber o lugar dela naquele contexto, a importância dela naquele contexto. E não só isso, né? Usar ela para pensar o momento em questão. Além disso, lidar com pessoas que viveram o período e tiveram contato com ela, então eu vou me utilizar de entrevistas também, né? Com pessoas que vivenciaram o período e que conheceram ela ao menos um pouco. Então, várias questões eu pretendo trabalhar com isso, né? Você estava falando, por exemplo, sobre como ele se posiciona durante a Guerra Fria sobre determinadas questões, né? E aí a ditadura como um momento, algo resultado dessa polarização aqui para gente, isso é muito discutido pelo folheto litúrgico, né? Ele ataca constantemente a ditadura, inclusive tem uma edição que ele fala sobre a tortura. E aí é interessante, isso é logo aquele artigo que ele coloca na capa, né? Na primeira página da edição, e ele fala sobre a tortura. E ele vai contando, primeiramente, a história de como a igreja, durante o período da Inquisição, torturava, e aí no final do texto ele fala que a igreja mudou e que agora ela é contra a tortura, né? Então ele coloca uma crítica ao passado da igreja. Bem, né? Sim, ele faz uma crítica ao passado da igreja e mostrando o rejuvenescimento dela, né? Agora ela é a favor dos direitos humanos, ela é a favor da vida e está defendendo todos aqueles que são violentados pelo regime ditatorial, né? Então, pegar temas centrais no folheto litúrgico nessa década é o objetivo assim central e analisar o período, né, a partir da Folha. Basicamente é isso. Sim. Como você falou, é até bom às vezes você ampliar, por mais que você esteja falando sobre a Folha em específico, né, ampliar o informativo e o boletim diocesano, porque, pelo que eu notei, né, no caso, o boletim diocesano, né, no final dos anos 60 e vai por todos os anos 70. Já a Folha já começa já nos anos 70, no meados dos anos 70. Então, a gente tem um desses, eles dialogando entre eles, né? Você vê no informativo, às vezes, eles comentando, não sei quantas edições da Folha, né? No informativo diocesano, ele coloca sempre lá quantas impressões foram feitas, né, da Folha, quantos ele pretende encomendar, às vezes mensagens otimistas relacionadas à Folha, né, com o sucesso da Folha. Tem duas outras coisas que eram muito mencionadas, né, no boletim diocesano, que é a campanha da fraternidade, que é uma campanha muito importante para a arrecadação da diocese,
e eram muitas doações que eram feitas, ele estava sempre, de alguma forma, tentando buscar nas elites aqui da Baixada Fluminense, que depois começaram a criticar muito ele, porque se sentiram incomodados com as críticas dele, né? Então, essas críticas que ele fazia, tanto no boletim quanto nos outros informativos, incomodavam essa elite, porque ele falava sobre a exploração do trabalhador nessas fábricas, nessas empresas, o simples fato desses trabalhadores não conseguirem negociar por conta da dificuldade que o sindicato tinha na representatividade no período de ditadura, né? Qualquer um que tentasse alguma coisa contra aquela ordem estabelecida era considerado comunista, ia preso, né? Passava um maior tempão na cadeia, às vezes era torturado, então a pessoa voltava completamente traumatizada daquela situação. Então era muito mais fácil não se envolver, né? Era muito mais fácil não se envolver naquilo ali, não fazer nada, deixar acontecer, porque qualquer crítica que você fazia, você era chamado de comunista, né? Você era polarizado, você era maltratado. Não é muito diferente de hoje, não, mas são contextos diferentes, né? Aquele período era muito mais difícil do que hoje em dia, em nível de perseguição, de poder do Estado, o Estado que exercendo aquela força contra a população. Então é completamente diferente. Hoje a gente vive na democracia. Por pior que seja a democracia, mas ainda é a democracia. A gente tem uma Constituição que a gente está zelando por ela. Você vai ver que tem muitas menções no boletim diocesano se referindo à Folha, né? E aí, como eu estava falando, a campanha da fraternidade é uma coisa muito importante e o esforço que era feito para a construção do Centro de Formação de Líderes, né? A construção ali no Moquetá, daquele complexo ali, essa era a menina dos olhos de Dom Adriano Hipólito. A diocese buscava de qualquer maneira possível, tanto com os recursos lá de colônia, lá na Alemanha, quanto os recursos das festas de Santo Antônio, né, que a igreja fazia. Até hoje é uma festa muito popular aqui em Nova Iguaçu, né? A festa de Santo Antônio. Fecha as ruas ali, tem a festa de São Jorge também, do outro lado, da diocese, que são festas muito populares aqui na Baixada Fluminense, vinculadas à diocese. E todas essas festas populares, elas eram totalmente organizadas através do boletim diocesano, no sentido de, fulano de tal vai ficar responsável por isso. Fulano de tal e fulano de tal vai ficar responsável por aquilo, né? As obras que estão sendo feitas no lugar tal vão ficar as ordens do padre tal, enfim, diversas ideias que eram determinadas ali por ele, né? Diversas contribuições que foram feitas intelectualmente estão registradas lá. Então é muito bom você dialogar isso. A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu queria agradecer aqui a presença do Adriano Dias, da Concausa, que forneceu esse espaço aqui, divulgou bastante esse evento de hoje, né? A Concausa tem trabalhado para promover a cultura de direitos e faz parte da nossa cultura de direitos promover essa identidade de luta e de resistência da nossa Baixada Fluminense, resgatar essa história, resgatar os documentos históricos, a memória, né? Você que trabalha com memória, sabe o quão importante a memória de um povo, ela ser celebrada, né? Ela ser relembrada, e essa memória a gente vai continuar exercitando aqui através das nossas lives. Matheus, em uma outra oportunidade, queria que você trouxesse também a sua pesquisa de mestrado, né? Em um outro momento, de repente daqui a um ano, já amadurecida, a gente possa fazer uma nova live falando sobre as superações dos seus projetos, né? E aí eu já entro de cara te agradecendo pela sua disponibilidade, né? A gente sabe que a gente está remarcando, tentando arrumar mais outras pessoas para trabalharem conosco aqui nessa live, mas, cara, eu estou muito satisfeito, foi muito bom aqui, muito bom o nosso bate-papo, acho que teve muita coisa que você contribuiu também para a minha formação. Matheus, suas considerações finais, sem limite de tempo, você pode falar o que você quiser. O trabalho de vocês é importantíssimo, trazer a discussão, essa memória sobre da Baixada Fluminense, isso é muito importante, né? Isso é muito, para a gente que mora aqui na região, isso é importantíssimo
porque muitas vezes a gente tem pouquíssimo acesso, né? Desde a educação básica, a nossa formação, a gente ouve falar sobre vários povos, mas a nossa história, a nosso passado fica esquecido, né? Como se a gente não tivesse. E discussões como essa são importantíssimas para isso, para a gente entender como que a gente tem nossa história, nosso passado, que é riquíssimo, né? Que a gente deve sempre ter consciência sobre ele, né? Bom, então eu agradeço o espaço e com certeza, quando eu tiver a minha pesquisa mais desenvolvida, concluída, eu venho aqui com satisfação para a gente comentar, discutir. Obrigado. Beleza, Matheus. Galera que está aí assistindo a gente, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, né? A gente tem trabalhado com esse resgate da memória da Baixada Fluminense, né, no nosso projeto Memória e História, principalmente trazendo a questão da Diocese de Nova Iguaçu, que é um símbolo de resistência, né? E trabalhar essa nossa identidade de resistência é muito importante, né? A gente trazer boas memórias, trazer a memória de luta, talvez revigore a nossa necessidade de lutar agora, de trazer, né, os nossos pontos de vista para a discussão, que isso é muito importante para a democracia. Matheus, um abraço para você, tá? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Gente, muito obrigado. Matheus, tchau, tchau. A gente vai se falando aí. Valeu? Tchau. Um abraço. Abraço. Até mais.